Reis, capítulo 20. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por outros 32 reis, com os seus cavalos e carros de guerra, ele subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou ela. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram a Acabe, o rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue para ele toda a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. E Acabe respondeu: diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo, pois eu e tudo o que temos somos dele. E mais tarde os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad, e que era o seguinte: eu, o rei Ben-Hadad, lhe mandei uma mensagem exigindo que você entregasse para mim toda a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã, nesta mesma hora, eu vou mandar os meus servidores e eles irão examinar o seu palácio e as casas de seus servidores, e eles vão retirar tudo aquilo que eles acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todas as autoridades do país e disse: vocês estão vendo como este homem está querendo nos arruinar? Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus meninos, todo o ouro e toda a prata. E eu concordei. Então as autoridades e todo o povo respondeu: não dê atenção a ele, não entregue para ele nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: vão e digam ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo com tudo o que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Então os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta ao rei Ben-Hadad. Ben-Hadad tornou a enviar os mensageiros e ele enviou a seguinte mensagem: que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande que, se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vá desaparecer. O rei Acabe respondeu: vão e digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe enquanto ele e os outros reis estavam bebendo em suas tendas. Então ele deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade. Então eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, o rei de Israel, dizendo: o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Então, hoje eu darei a vitória a você. Então você ficará sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Então Acabe respondeu: quem vai comandar o ataque? O profeta lhe respondeu: o Senhor Deus disse que os jovens, os ajudantes dos administradores dos distritos, é quem deve fazer isso. E o rei perguntou: quem é que vai comandar então a força principal? E o profeta lhe disse: o Senhor, ó rei. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí então o rei convocou o exército israelita, que tinham 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 reis aliados estavam se embebedando em suas tendas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro, e alguns espiões enviados por Ben-Hadad contaram a ele que o grupo de soldados estava saindo
de Samaria. E o rei Ben-Hadad ordenou: prendam vivo esses soldados, quer eles tenham vindo para lutar, ou quer eles tenham vindo para pedir paz. Então os ajudantes dos administradores atacaram primeiro e em seguida o exército israelita, e cada um matou um homem com que lutava. Os sírios fugiram, os israelitas os perseguiram, porém Ben-Hadad escapou a cavalo, junto de alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe, dizendo: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a um ano o rei da Síria vai atacar de novo. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são os deuses da montanha, e foi por isso que os israelitas foram muito mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos, nós seremos mais fortes do que eles. Portanto, façam o seguinte: tirem os 32 reis do comando e coloquem capitães no lugar deles. Depois formem um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu, com o mesmo número de cavalos e de carros, e nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos, e certamente seremos mais fortes do que eles. Então o rei Ben-Hadad concordou e seguiu os conselhos deles. Um ano depois, Ben-Hadad convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras, comparados com os sírios que estavam espalhados por todo o campo. Então um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o Senhor Deus diz o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Então por isso eu vou dar a ti, Acabe, a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E durante 7 dias, os israelitas e os sírios ficaram acampados, um de frente para o outro, e no 7º dia começou a batalha. E num só dia, os israelitas conseguiram matar 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu, entrou na cidade e se escondeu no quarto, nos fundos de uma casa. Então os seus oficiais lhe disseram: nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos, então por isso vamos falar com o rei de Israel. Nós vamos vestir roupas feitas de panos grosseiros e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não mate o Senhor. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosso e cordas no pescoço e foram falar com o rei Acabe. E eles disseram: o seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Então Acabe lhe respondeu: então ele está vivo ainda, pois ele é como se fosse o meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal, e quando Acabe falou em irmão, eles aproveitaram logo esta palavra e disseram: sim, Ben-Hadad é seu irmão. Então Acabe ordenou: tragam Ben-Hadad para mim, aqui. E quando Ben-Hadad
chegou, Acabe convidou ele para subir no carro com ele. Então Ben-Hadad lhe disse: eu vou devolver a você todas as cidades que o meu pai tomou do seu, e além disso, poderá colocar no centro comercial em Damasco, como o meu pai fez na cidade de Samaria. Então o rei Acabe respondeu: se nós fizermos este acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com Ben-Hadad e o deixou ir embora. E por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo de profetas pediu a um de seus companheiros que lhe desse um soco, porém o outro não quis bater nele. Por isso o profeta disse: você desobedeceu a ordem do Senhor. Então, por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E assim, logo que o homem saiu de perto dele, veio um leão e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e lhe disse: me dê um soco. E assim, esse homem lhe deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com o grito e disse: eu estava lutando na batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e me disse: tome conta desse prisioneiro, pois se ele escapar, você vai pagar com a sua vida ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Porém, eu fiquei ocupado com outras coisas e o homem acabou escapando. Então o rei lhe respondeu: este é seu castigo. Foi você mesmo que lhe deu a sentença. Então o profeta arrancou depressa o pano do rosto, e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. E então ele disse ao rei: esta é a palavra de Deus, o Senhor, e você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído no lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para a sua casa em Samaria. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?